Na verdade, na Grécia Antiga existiam várias cidades e essas cidades foram chamadas de cidades-estados. Por que cidades-estados? Porque cada cidade funcionava como um pequeno país. Cada cidade tinha as suas próprias leis, a sua própria política, o seu próprio exército, a sua própria economia. Então, cada cidade ela tinha suas próprias regras, elas eram independentes, autônomas. Por isso que elas eram chamadas de cidades-estados. Mas o que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum era, muitas vezes, a língua, porque todos eles descendem, como descendência, dos mesmos povos, na mistura dos mesmos povos. Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, eles têm isso em comum, o passado em comum. E se eles têm um passado em comum, eles vão ter também a mesma língua. E dessa maneira eles também vão ter os mesmos costumes, algumas tradições, a crença, a partir da religião. Isso eles tinham em comum e por todos morarem, digamos, no mesmo território. Mas cada cidade-estado tinha sua independência, sua autonomia. Tinha um lado bom, porque elas eram autônomas. Uma não ficava tendo que se submeter à outra, ter as leis da outra, pagar imposto para outra, mas o lado negativo é que eram cidades pequenas e facilmente os inimigos conseguiam derrotá-las. Então era necessário essas cidades-estados elas se fortalecerem juntas. Então, para entendermos como que essas cidades-estados surgiram, a gente tem que olhar ali para a formação, quando aqueles povos chegaram e começaram a se desenvolver. Bom, de acordo aí com o desenho que vocês estão vendo, primeiro eles viviam em genos. O que eram os genos? Eram as pequenas comunidades familiares. Depois, por questões de proteção, essas pequenas comunidades elas se juntaram, fazendo uma grande comunidade, e essas comunidades se chamaram frátrias, que é de onde surgiu o nome fraternidade, que tem a ver com essa questão da amizade, do companheirismo. Depois dessas frátrias, a partir delas surgiram tribos. E dessas tribos surgiram as cidades-estado. Então, com a formação dessas tribos, depois com a necessidade também de se juntarem, a gente percebe que tudo começou num processo onde era um processo familiar. De repente, tudo por questão de proteção e de sobrevivência, eles vão se juntando com outros grupos até se tornar um grande grupo e surgir assim a cidade. As cidades-estados gregas surgiram a partir desse processo que nós vimos agora. E essas cidades-estado grega, elas também eram chamadas de polis. Polis, que também esse nome lembra muito aquela questão de politeísmo, A palavra poli tem a ver com muitos, com quantidade. Então, polis tem a ver também com cidade. E o plural de cidade, no caso cidades, é poleis, conforme vocês estão vendo aí também nesse slide. Agora um pouco sobre a sociedade de Atenas, porque agora nós vamos dar ênfase nessas duas cidades-estado gregas, que é Atenas e Esparta. Nós vamos entender as principais características das duas, porque foram as que mais se destacaram e as que revolucionaram todo o mundo grego. Conforme vocês estão vendo aí nessa pirâmide social, a sociedade ateniense. Lá no topo da pirâmide tinha os eupátridas. Quem eram eles? Os donos de terras e descendentes dos jônios. Abaixo deles tem os demiurgos, que eram pequenos agricultores, artesãos e também comerciantes. Abaixo deles tinham os metecos. Os metecos eles eram os estrangeiros, aqueles que vinham de fora. E eles também se envolviam muito com o comércio, mas eles não eram considerados cidadãos. E na base da pirâmide, como sempre, os escravizados. E essa escravidão ela não era por causa da cor da pele, mas era quando povos inimigos, ao guerrearem, eles faziam prisioneiros de guerra daqueles que perdiam a guerra. E muitas vezes esse prisioneiro de guerra era levado até a cidade do inimigo e lá ele se tornava escravo. E muitas vezes também a escravidão ocorria por pagamentos de dívidas. Quando se devia a alguém e não tinha dinheiro para pagar, você se tornava escravo dessa pessoa. Ou às vezes você dava um filho, uma filha para se tornarem escravos por causa dessa dívida. Então a base da pirâmide social eram os escravizados, aqueles que faziam um trabalho mais duro, mais pesado.
A forma de governo que existia na Grécia foi um processo que se desenvolveu. Começou com uma monarquia, com reis. Só que aos poucos esses reis, né, eles não têm grandes destaques, né, na história. Não há muitos registros sobre eles. Porque na verdade nós sabemos que começou nesse processo dessa figura monárquica, né, de um rei, só que esse rei ele foi dando para os seus herdeiros terras, e esses herdeiros são os aristocratas. Essa palavra é muito interessante, conforme você está vendo aí. A aristocracia é o poder político concentrado em uma classe social privilegiada de nobres. A herança desses reis, as terras, os seus herdeiros, eles foram se tornando os aristocratas, os grandes donos de terras, né? Os donos do lugar, na verdade. Então eram, digamos, as pessoas mais importantes do mundo grego. Algo muito legal para a gente entender sobre Atenas é a Acrópole e a Ágora. Esses dois nomes mesmo difíceis, mas que vocês vão se acostumar. Acrópole e Ágora. Acrópole, gente, observe na região mais alta. Lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, lá na região mais alta, em cima do monte, era construída a Acrópole. Acrópole era o que, gente? A palavra acro tem a ver com a parte mais alta, superior. E pole tem a ver com cidade, ou seja, a região mais alta da cidade. E nessa região mais alta da cidade era construído normalmente os templos religiosos, palácios e casa dos governantes. Então, na região mais alta eram construídos esses monumentos. Já na Ágora, se você reparar também aí na imagem, a Ágora ela fica na parte mais baixa da cidade, na parte plana, reta. E a Ágora servia para quê, gente? Se a Acrópole servia como o local do templo, né, da religião, da adoração, o palácio do governante, já na Ágora, lá na região mais baixa, é o que seria hoje a praça pública da cidade. A praça pública, né, é o local onde, numa região central, onde as pessoas vão, onde se localiza o comércio, bancos, onde há muitas pessoas, concentração de pessoas. Então, no mundo grego também, a Ágora era essa praça pública, onde as pessoas se reuniam para discutir sobre política, filosofia, para fazer comércio também, assim como uma grande praça que até hoje nós temos em nossas cidades, que é tudo herança do mundo grego, essa ideia de uma praça central. Uma coisa muito importante que ficou de herança do mundo grego até os dias atuais é a democracia, uma palavra que para muitos países é desconhecida até hoje, e só que lá no mundo grego eles conseguiram fazer surgir essa democracia. A palavra democracia significa o seguinte: demo significa povo e cracia, governo, ou seja, governo do povo. Nós estamos falando de uma época onde o mundo era regido por impérios, por reis, por faraós. Falar de democracia do povo no poder foi algo muito revolucionário. Por isso que Atenas ela vai se destacar no cenário e vai deixar essa herança para todos nós, que é a democracia. Porque Atenas, aos poucos, ela vai permitindo que a população se envolvesse na política, fazendo suas próprias decisões, votando e escolhendo os seus representantes. Porque isso é a democracia. É o fato de nós, população comum, nós escolhemos aqueles que nos representam na política. Nós votamos para prefeitos, vereadores, deputados, governadores, presidentes. Então, esse fato de nós votarmos, nós estamos colocando pessoas que nos representam na política. Então, isso é uma maneira do povo estar no poder. Isso é a democracia.